Olá, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Você está no canal Simplesmente Lucila e eu sou a Lucila, artista, arte educadora, filha, tutora de 2 gatinhos, mulher. E hoje quero convidar você a descobrir as etapas, algumas, né? Porque as etapas são muitas, enfim. As etapas deste momento, desta criação, desta linda mandala astral. Então, desde o processo de pegar o esboço, de transferir para a folha de papel, a escolha das cores, dos tons, enfim, até chegarmos neste momento final. Então, eu quero convidar você a embarcar nessa jornada comigo. Então, nesta construção dessa flor, eu vou usar um bloco de folhas da Canson de 300 gramas. É uma folha própria para receber água, né? Uma grande quantidade de água. Alguns lápis, né? Um lápis 2B, um lápis B e um lápis 4B. Eu gosto muito desse bloco de folhas porque ele é um bloco básico. E a quantidade, né, essas 300 gramas, ela vai suportar, como eu disse anteriormente, uma grande quantidade de água, seja de aquarela ou uma guache mais aguada. Neste momento eu faço uma borda, uma margem mesmo, né, isolando essas extremidades do papel para deixar o centro para receber essa mandala. Essa será a mandala que faremos, né? A pintura juntos. Este é um esboço que traz no centro a lua e o sol. A lua e o sol que juntas produzem uma criação com diversas alternativas e possibilidades, elementos, folhas, flores, linhas, círculos, formas que juntas compõem o nosso íntimo, o lado esquerdo e o nosso lado direito, o emocional e a razão, o sentir e a criação. Então, neste processo, eu vou começando a traçar, a esboçar as formas desta flor astral. Eu não costumo usar nenhum tipo de ferramenta como régua nesse processo, nem compasso, nem transferidor. É mais o sentir, é a mão, o gesto que vai construir todas essas linhas, todas essas formas que unidas dão vida a essa flor astral. É um processo muito calmo, muito tranquilo que eu faço, sem pressa, um processo meditativo, né? Nesse momento eu costumo refletir sobre minha vida, sobre aquilo que eu estou realizando. Às vezes vem ideias, vem insights. Então eu fico nesse momento que leva às vezes algumas horas. Às vezes eu paro, faço um pouco no dia, dou a continuação num outro momento. E ali eu vou construindo, vou dando vida, vou dando sentido a essa flor. Neste momento, essa mandala, essa flor astral já vai tomando forma, né? E os elementos vão surgindo aos poucos, alguns detalhes.
Eu estou usando um lápis 4B agora, acabo fazendo alguns detalhes, alguns pequenos sombreados, vou criando momentos de mais luz, de sombra, naquilo que está na frente do meu olhar, naquilo que está mais atrás do meu olhar, vou construindo uma profundidade sutil, mas ela vai sendo construída. Na maioria das vezes, imaginamos que construir um desenho, ter uma ideia, ter um momento criativo, ele é muito rápido, né? E nem sempre isso acontece. Neste momento, com o desenho já construído, eu separo alguns tons de tinta guache, né? Alguns tons puxando aí mais para o carmim, tá? Então eu tenho um carmim mais intenso, um carmim aí que vai servir como uma sombra ou algum detalhe de uma flor que estará mais à frente, né? Numa profundidade mais próxima do meu olhar. Tem um vermelho, um roseado, né? Um pouco mais claro. Tem alguns tons de verde, um verde mais iluminado, né? Um verde mais claro. Vou fazendo uns testes para ver como que esses tons, essas cores, né? E seus tons vão se combinando aí próximas uma das outras, tá? Acho que é mais um processo intuitivo também. Em alguns momentos eu uso uma paleta de cores, busco na internet, mais alguns vídeos aí eu vou mostrar isso a vocês. Mas eu também deixo a intuição falar, a sensibilidade, né? Para que não fique algo tão mecânico, algo tão correto, né? Os deslizes e as surpresas fazem parte aí do processo. Essa é uma tinta guache da Winsor & Newton que eu comprei há bastante tempo. E eu estou usando aí, estou aproveitando para fazer alguns esboços, alguns estudos, para me soltar, para me expressar melhor aí, né? Sem tanta pressão quanto ao uso do material, ao uso da cor correta, qual tonalidade dessa cor eu vou obter. Já esse tom de verde não me agradou muito, né? Vale lembrar que no momento ali de fazer a pintura eu vou usar um branco também. Em alguns momentos eu uso um pouquinho de preto, tá? Mas nesse momento aí eu vou usar mais essas cores e esses tons. Vou adicionando esses tons num suportezinho, né? Numa paleta. Eu vou usar os mais claros e os mais escuros. Gostei desses, né? Desses tons aí de carmim e desses tons de verde, achei eles mais interessantes. E eu vou adicionar aí nessa paleta. Neste momento, eu já fiz uma base bem aguada de amarelo, que eu gosto bastante. E aí, utilizando a água, deixando essa tinta um pouco mais aguadinha, um pouco mais solta, eu começo a usar em alguns momentos, né, em algumas partes aí dessas flores. Este é um estudo, tá? Eu não fiz um estudo prévio de áreas de luz, de áreas de sombra que eu quero aplicar as cores e as
tonalidades. Eu estou indo na intuição mesmo, sentindo essas cores, sentindo esses tons, aplicando branco, aplicando preto e vendo como que tudo isso vai se comportar aí junto com vocês. Estamos fazendo juntos, o processo é nosso. E aí eu vou, adicionando aí, colocando um pouco mais de água para que a cor fique mais aguada, para que fique mais suave. E assim como foi no momento do desenho, aqui também é um momento bem intuitivo, sentindo a cor, sentindo sua vibração, sentindo sua intensidade. E eu gostaria de saber de você. Você já pintou? Você tem curiosidade, tem vontade? Sente algum receio? Quais são os materiais que você mais gosta de usar? Lápis de cor, giz, caneta? Você já vivenciou alguma experiência na escola utilizando tintas, utilizando esses materiais que oferecem a nós uma catarse de sentimentos, de emoções? Você se permite ter esses momentos? Você já experimentou misturar cores? O amarelo e esse carmim, ou um tom aí de um magenta, para ver quais tonalidades você vai conseguir? A gente consegue um meio alaranjado. Quanto mais amarelo, mais claro. Quanto mais carmim, mais magenta, mais escuro, um laranja mais escuro. E eu também gosto do branco, ele dá uma opacidade nesse tom. Eu também gosto de criar algumas camadas. Então eu faço uma camada mais iluminada, mais alta, uma camada mais escura, não muito intensa, com muito preto ou com muito azul. Nesse caso eu vou usar um pouquinho só de preto em alguns momentos, mais com a caneta depois finalizando, mas eu puxo um pouco com o verde também, para ser aí um contraste, já que as duas, tanto o carmim quanto o verde, são cores contrastantes, elas se contrastam e se complementam ao mesmo tempo. Vou puxando aí nas extremidades da lua um tom mais escuro, suave, mais escuro. E os detalhes vão surgindo, os tons de verde também vão aparecendo, um pouco de amarelo, porque como eu disse, eu acho o amarelo uma cor, tem uma vibração muito intensa, que conversa muito comigo, assim, traz luz, traz vida. E essas cores, esses matizes, esses tons vão conversando, vão construindo aí um diálogo entre eles. Muito bonito ver tudo isso surgindo. Espero que vocês também estejam gostando. Então, como eu disse, para que esse carmim fique um pouco mais na sombra, um pouco mais baixo, que a gente costuma se falar, se referir, eu acrescento um pouco da sua complementar, que é o verde, para criar essa sombra dentro dessa cor. O preto, normalmente, ele anula muito, então eu evito, São raros os momentos em que eu uso preto pela sua intensidade.
Bom, com mais ou menos o processo, né, das cores aí, chegando num momento de organização, de equilíbrio, eu começo a usar algumas canetas, tá? É uma caneta da Unipim 04, desculpa, 05, 02, é o tipo da ponta, né? Quanto mais fina, menor o número. Quanto maior a ponta, maior o número. E as linhas fazem parte desse processo de construção. Então, eu posso dizer que eu adoro ficar neste momento de desenhar essas linhas, de construir cada uma delas. E aí eu vou deixando essa linha em alguns momentos, né? Ela mais grossa, em alguns momentos ela mais fina, mais delicada. Vou colocando também alguns elementos dos quais não faziam parte anteriormente do desenho. Eu me dou essa liberdade, me permito este momento de conexão, de ver o que está sendo necessário na construção dessa mandala floral. Há momentos em que eu faço, que eu deixo nessa linha mais grossa e ela toma uma forma, né, um pouco mais escura, deixando ela mais espessa. É um momento para mim assim delicioso mesmo. Eu fico muito contente quando chega essa fase assim. Não são todas as mandalas que eu uso a linha preta. Algumas sim, outras não. Nesse caso eu senti vontade de estar usando. E assim eu vou construindo, vou colocando essas linhas, vou sentindo o que a mandala pede, vou sentindo o que essa flor astral está pedindo. É uma linha mais intensa, é uma linha mais curva, é uma linha mais solta, fluida, e assim elas vão surgindo. Há momentos em que eu também gosto de deixar apenas o branco e o preto, né? O preto da caneta, o branco da folha, criar espaços vazios. Eu ainda tenho uma dificuldade assim, né, em não ter esses espaços vazios. Bom, e aí a gente consegue ter uma noção de como ficou, né? Esses movimentos que eu tenho feito com a caneta de forma solta, improvisada, essas linhas que vão e voltam, é algo que fazem parte aí do meu estilo e do meu processo criativo. Este é o meu gatinho Frederico, que às vezes ele sobe, né? E fica uma disputa ali porque a mesa é pequena, então eu tenho que removê-lo. Mas não o removi como o assessor da Copa, o assessor da CBF, não, podem ter certeza. Essa é uma caneta branca que eu também gosto de colocar alguns detalhes usando ela, né? E aí eu volto, né? Volto com a tinta, volto um pouco mais aguada, vou colocando mais algumas manchas que eu também acho importante esse fluir da água. A água é emoção, é sentimento. Então as cores, os tons junto com a água vão aí fluindo nessa construção. Vale lembrar que é necessário respeitar o movimento da água
nessa folha de 300 gramas de gramatura, né? Então a água tem o tempo dela de andar, de percorrer essa folha, essas entranhas que tem nela, essa textura, e de se acomodar. Eu esperei um determinado tempo, depois eu peguei um giz mesmo, um giz escolar, e venho fazendo algumas aplicações aí, né? Para iluminar essa mandala, para trazer um pouco de textura também a ela. Estou em busca de usar materiais mais simples, de trazer essa simplicidade para as minhas produções.